Opa, 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 o que é que nós temos aqui era nesta videoaula, neste exercício era o que que eu tenho? Vamos ler? Vamos ler. A soma dos 13 termos de uma PA. Eu tenho 13 termos, eu não sei se eu tenho mais, pode ser uma PA infinita, mas dos 13 termos, os 13 primeiros termos, a soma é 676. Opa, apareceu aqui para PA conceito de soma. E como é que isso era? Bom, a soma dos 13 termos. Bom, então significa que nessa PA ela tem uma quantidade n de termos que são 13. O que é que eu tenho mais? Eu tenho que a soma desses 13 termos eu já conheço, que é os 676. Se o primeiro termo dessa PA é 4, opa, eu tenho aqui o primeiro termo, que é 4. Está pedindo para a gente calcular a razão, mas era o que tem a ver, soma. Eu sabia que tem a ver o termo geral de uma PA, ou até de outras maneiras calculadas, né, alguns dados para eu calcular a razão. Agora eu tenho soma, eu tenho A1, tenho quantidade. Que fórmula é essa para calcular? Pois é. Quando a gente trata de soma de uma PA, a formulazinha da soma de n elementos de uma PA é Sn é igual a 1 mais A13, tudo isso aqui multiplicado por n sobre 2. Tem toda uma demonstração para isso, não vou fazer. Mas o que eu tenho ali é a soma, o A1 eu não tenho o A13, que é o 13º, eu tenho a quantidade N. Como é que eu vou achar razão nisso aí? Pois é. Eu preciso primeiro determinar quem é esse A13 nesse exercício, para depois eu aplicar a fórmula do termo geral. Por quê? Porque na soma não tem razão. Então, nós vamos primeiro determinar esse A13. Ó, eu tenho aqui a soma, que é os 676, que é o A13, que é a soma dos 13 elementos iniciais, que seja finita ou infinita. Eu tenho o A1, que é 4. O A13 eu não tenho, então eu vou ter que primeiro calcular o A13, que é a soma dos 13, vezes n, que a gente tem, que é 13, tudo isso sobre 2. Eu preciso fazer isso para achar esse A13. Depois, a gente vai determinar a razão. Bom, esse 2 está aqui dividindo, porque não dá para eu simplificar aqui, ok? Esse 2 está aqui dividindo, ele passa multiplicando. Então, você vai pegar, dobrar os 676, ou seja, multiplicar por 2. Que aqui vai dar 1.000, você faz a sua continha aí, no vídeo aqui fica mais longo ainda, 1.352. Ok, eu já fiz esse produto porque pode e deve. Aqui eu tenho um distributivo a fazer, ó, 4 vezes, ou 13 vezes 4, e 13 vezes 4 é 52. Mais 13 vezes A13. Então, vai ficar 13 vezes A13. Isto. Eu quero achar o A13. Esse cara está somando, vai passar subtraindo. Então, ele vai passar para cá e vai tirar desse. 1.352, tirando 52, fica 1.300. Aqui vai ficar 13 a 13, ok? Tudo isso para a gente determinar o A13 primeiro. Bom, todo mundo aí, aqui fica A13, que é igual a quanto, galera? Ó, esse cara aqui está multiplicando, passa dividindo.
certo? Então, você vai dividir isso aqui por 13. Ó, dividir por 13 isso aqui vai ser 100, concorda? 1.300 dividido por 13. Perfeito? Você faz assim, ó, simplifica, ó. Aqui por 13 dá 1 e aqui por 13 dá 1. Só que fica 100, 100. Está aqui o nosso valor do nosso A13. Era, mas não está pedindo, não está solicitando o A13, está solicitando para a gente calcular a razão. Sim, mas eu precisei determinar esse carinha, agora a gente vai calcular a razão. Só agora que a gente vai fazer isso. Agora. Agora a gente vai dar conta, porque no exercício não tem como calcular direto por aqui a razão. Então, eu vou ter que aplicar quem? A fórmula do termo geral, que é a n igual a 1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. Aqui, a gente vai descobrir, então, a razão que pede no exercício. Você viu que ele foi e voltou, né, o exercício. Quem é o nosso AN? É o nosso último termo, que é 13, que é 100, que é o A13 é 100. O primeiro a gente conhece é 4, né, que já está aqui, que é o mesmo, mais n. Eu conheço n? Conhecemos o n é 13 menos 1, que você pode fazer direto, vezes a razão que a gente tem. Assim como aqui a gente resolveu, e para resolver aplicamos o conceito de equação do primeiro grau, aqui também é uma equação. Eu vou fazer o quê? Ó, porque aqui vai aplicar distributivo, você vai subtrair, aplicar aqui, multiplicar por R. Então, esse 4 passa para cá, vai passar negativo, não é isso? E isso aqui vai ficar 96. Ó. Esse 4 passa para cá, ele vai passar negativo. Então, vai dar quanto? 96 aqui. Aqui, 13 menos 1, 12. 12 vezes R, 12R. E, finalmente, portanto, a gente chega ao que está sendo solicitado no exercício, fazendo esse trabalho. Qual é o número que multiplicado por 12 vai dar 96? Você vai simplificar ou fazer sua continha aí do lado, não é isso? E vai determinar quem é esse carinha aí, que é 8, não é isso? 8, né? 8 vezes 2, 16, que vai dar 8. Está aqui o nosso resultado final, que é o que está sendo solicitado no exercício para calcular. Mas, nesse caso, estava conhecendo quem? Soma, quantidade de termos, o primeiro. E na soma não entra a razão. Então, primeiro nós tivemos que determinar quem? O nosso A13, para depois aplicar termo geral e achar a razão. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas este é o trabalho a ser realizado. Aquele abraço e sucesso aí nos estudos.